essa ideia de criar uma faculdade corporativa, uma universidade corporativa, era muito... Eu me lembro de ouvir o Castilho discursando, né? Eu já peguei o finalzinho do período do Castilho, que se encerrou final de 2000, início de 2001, mas eu ainda vi ele falando em convenções nacionais e ele sempre citava a fundação, né? Na época a gente não falava de faculdades da forma como a gente fala hoje, ele citava a fundação aí como algo que precisava ser desenvolvido dentro do sistema por conhecimento e tudo mais, né? Naquele período, a gente tinha, então, a certificação dos nossos cursos, né? Pensa assim, auditoria. A Fundação era pioneira nesses cursos de auditoria médica. Por quê? Porque era uma demanda muito clara das Unimedes, né? Mas para certificar nossos cursos, nossas pós-graduações, nós precisávamos recorrer a outras faculdades, a outras universidades, e isso a gente fez recorrentemente, nem sempre com muito êxito, com muito sucesso, porque não tinha conexão, né? Era só um jeito de certificar um curso, isso não era a melhor forma, né? Quando o Dr. João Caetano assume, né, a presidência da fundação, ele então tem essa iniciativa. Em determinado momento ele me procura, né? Eu já tinha até saído da Unimed Belo Horizonte, mas eu ainda estava muito conectado aí à nova diretoria, tinha lá um instituto que eu presidia, então estava ainda dentro lá especialmente de uma área que é o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa lá da Unimed BH, e ele tem a iniciativa então de chamar o MEC para uma certificação, fazer todo o procedimento e tudo mais. E no momento da avaliação do MEC, a estrutura física, nós estávamos em outros tempos, né? Estamos falando de 2016, não tinha tido pandemia, não tinha tido a questão da EAD, ainda era uma coisa muito menos intensa. E nós fomos à Unimed Belo Horizonte e mostramos as áreas da Unimed Belo Horizonte, entre aspas, como sendo áreas... Fizemos até um convênio, se não me engano, na época, exatamente para demonstrar que a faculdade tinha ali um espaço físico que ela podia se utilizar para poder atuar e poder trabalhar e tudo mais. E aquilo é que deu aqueles auditores do MEC, até porque as áreas eram recém-construídas, estavam muito bonitas, continuam, mas eram muito bem estruturadas, e aquilo deu ao MEC a tranquilidade de falar assim, essa fundação aqui tem condição de manter uma faculdade e a gente já larga com uma nota muito boa no MEC, né? Então eu acho que esse papel aí dessa interseção, dessa inter-relação faculdade Unimed BH, pelo fato da sede ser em Belo Horizonte, né? E mesmo na criação, é natural que o Castilho quisesse colocar a fundação em São Paulo, porque a sede da Unimed do Brasil é em São Paulo. Mas naquela época o Ministério Público de São Paulo criou alguma dificuldade e o Ministério Público de Minas Gerais tinha aí uma série de facilitações para que se criasse esse tipo de instituição. Então, por esse motivo, a sede fica em Minas Gerais, fica em Belo Horizonte, e a partir daí tem todo esse desenvolvimento. Portanto, você falar hoje de ser uma faculdade, né? Tem uma faculdade do sistema Unimed, ter toda a estrutura que a gente já tem nesse momento, eu acho fundamental. A faculdade sempre me atraiu, né? Uma parte que eu não relatei aí da minha trajetória, que eu também fui professor da UFMG, lá, um professor na área de saúde pública, né? Eu dei aula 2 anos lá na saúde pública e sempre tive um apreço muito grande pela essa questão da educação, da aula, de ser professor, de ensinar, de transmitir conhecimento, etc. E sempre olhei a faculdade aí como um espaço interessante, né? Para a gente estar podendo elaborar melhor as questões do próprio sistema Unimed. Eu tinha uma dificuldade muito grande na forma como se escolhiam
os dirigentes nacionais aqui para a faculdade. Eu achava que o critério não era o melhor critério. Porque é evidente que você tem que pensar em pessoas que tenham uma destreza, têm um know-how na área da educação, na área do ensino, que é bastante diferente de quem está fazendo gestão de uma operadora de plano de saúde, né? São saberes e conhecimentos distintos que precisam ser reconhecidos. Então, vai ser muito difícil, né, que um dirigente típico aí do sistema Unimed seja um bom dirigente de uma faculdade. Então, quando a gente vem para a faculdade, né, e aceita assumir a faculdade sem remuneração, por que é importante a questão da não remuneração do dirigente? Porque a gente libera uma parte do orçamento que estava alocado aí para a remuneração dos dirigentes para poder trazer melhores profissionais vinculados à área da educação para o ambiente da faculdade. Eu acho que isso fez muita diferença. Assim, não é tanto porque o diretor não recebe aqui, mas é muito mais porque ao não receber, você tem uma folga orçamentária para trazer melhores profissionais diretamente vinculados à área da educação, do ensino. E isso, eu acho que isso fez toda a diferença, né? Mas tem uma questão técnica, tem um conhecimento que precisa ser dominado, que precisa ser conhecido, exercido, para que a gente busque os resultados que nós temos o dever de entregar aí aos nossos sócios, colaboradores, cooperados, as cooperativas e tudo mais. E a faculdade, para mim, é esse veículo, né? Então, falar de ser uma instituição de apoio, né, às pessoas, né, sejam eles cooperados, colaboradores, cooperativistas, as Unimedes, outras cooperativas, né, ao próprio sistema Unimed. O sistema Unimed, pela força que tem, pela resiliência que tem, eu acho que essa resiliência está na singularidade das cooperativas Unimed, mas eu tenho dito sempre que esse sistema precisa de um conjunto de regras, ou seja, as Unimedes vão ter a sua singularidade, então elas vão ter graus de liberdade de se diferenciarem nas suas regiões, nas suas cidades, né, nos seus estados, mas é necessário que façamos a construção de um bloco central de princípios, de valores e de procedimentos que precisam ser professados e cumpridos por todas as Unimedes. Então, esse bloco central, que eu acho que é o que vai dar o futuro para o sistema Unimed, dentro de um nível de relacionamentos e etc., eu acho que nesse bloco central, a faculdade e a Fundação Unimed têm um papel fundamental, que é o papel de, junto com a Unimed Brasil, estabelecer isso e divulgar isso para o restante do sistema. Então, é dessa forma que eu vejo a fundação, a faculdade, sendo, sim, eu chamaria a cereja do bolo, né? O grande diferencial que a gente tem para o sistema Unimed, com essa questão do conhecimento, da informação, da formação, da distribuição em nível nacional, né? Como um grande modelo, como um grande exemplo para o cooperativismo brasileiro, né? A gente falou muito do sistema Unimed, mas a gente hoje se coloca também como uma solução para o cooperativismo brasileiro.